Olá, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Lucas Zambon e esse é o tutorial básico de Kahoot aqui do SES. Muito bem, vamos apresentar para vocês uma ferramenta de gamificação. Sim, o Kahoot não é nada mais do que isso. É uma ferramenta online já bastante consolidada, bastante conhecida e que ajuda a gente a implementar a gamificação, já que ela traz basicamente um formato de quiz, com a possibilidade dos alunos competirem e aprenderem enquanto participam dessa brincadeira. Então, essa é a tela inicial do Kahoot. Atenção, né, quando você estiver procurando o site, é Kahoot, Kahoot.com. Cuidado porque tem o Kahoot.it, que é um site do Kahoot, que é onde a gente coloca um PIN para poder entrar na brincadeira. Aqui não, é a página para você que vai ser o professor que vai criar. Então, aqui nesse menu superior, a gente já vê a possibilidade aqui à direita de deixar em português, ok? E a gente vai fazer aqui o login, tá? Esse login, ele vai estar dentro do Google, por exemplo. Então eu posso me conectar diretamente se eu tiver me cadastrado pelo Google. No caso aqui ele já entrou direto porque eu estou com o meu Google ativo. Mas para você, quando você for se cadastrar, minha sugestão é isso. Se você já tem uma conta Gmail, faça seu cadastro através disso, porque toda vez que você entra, você pode fazer esse acesso facilitado. Essa é a interface na entrada. É uma tela relativamente carregada, né? Mas vamos começar do começo. Primeira coisa que você precisa conhecer, botãozinho mais importante para você é este aqui, ó. É o CRI, tá? Porque é a partir daqui que a gente vai criar um Kahoot. Já vou contar para vocês que basicamente o que eu vou explicar está dentro das versões da versão gratuita do Kahoot. Ele tem versões pagas que têm funcionalidades adicionais e que para a gente aqui não vão interferir porque vocês vão ver que com a versão gratuita a gente já consegue fazer bastante coisa. Então vamos lá, você clica aqui no CRI e você vai escolher esse primeiro item aqui que é o Kahoot propriamente dito, que é como a gente vai montar o nosso quiz. Ele vai abrir uma tela de seleção aqui. E para você, o que é mais importante é conhecer o caminho para uma montagem básica, que é esta aqui, tela em branco, começar do zero. Vocês estão vendo aqui algumas coisas, né, como por exemplo esse aqui, PDF para Kahoot, importar slides, que tem uma estrelinha verde aqui. Toda vez que você vê essa estrelinha de fundo verde, é porque isso é uma funcionalidade paga, tá? Eu tenho aqui uma versão básica, paga, que ele já me dá aqui o gerador com a ajuda de IA, mas o que importa aqui pra gente é esse caminho aqui. Vamos criar um Kahoot, cliquei em criar, vou clicar aqui em tela em branco, e aí eu tenho um Kahoot aqui, basicão, essa é a primeira tela que você vai encontrar na hora que você está criando o seu Kahoot. Vamos conhecer o que tem aqui? Aqui do lado esquerdo eu vou ter quase que como uma lateral ali de um PowerPoint, onde cada pergunta vai aparecer como se fosse um slide. Então, à medida que eu for montando, ela vai sendo estruturada aqui do lado esquerdo. Depois eu vou mostrar para vocês que dá para eu deletar, mudar de posição, bem tranquilo. Aqui no centro é minha área de montagem da minha pergunta, das perguntas do meu quiz. E à direita aqui eu vou ter funcionalidades sobre a pergunta. Primeira funcionalidade que você já pode conhecer é essa aqui de temas, né? Quando eu clico aqui, ó, temas, ele abre a possibilidade de eu mudar esse fundo. Esse aqui é o padrão, que parece uma sala de aula no fundo. Na versão gratuita ele tem mais alguns, né? Só para vocês verem o que acontece quando eu clico em algum, né, ele muda esse fundo. Pode ser interessante. Eu, por conveniência, deixo sempre nesse aqui, que é o standard, que é o padrão. Há outros fundos, mas todos eles entram aí na necessidade de um upgrade. Então, mas não vejo necessidade. Mas se você quiser, tem fundos mais sóbrios, fundos mais coloridos, fundos temáticos, tem bastante coisa para quem quiser a versão paga, ok? Mas vamos lá, vamos construir nossa primeira pergunta. Eu vou colocar aqui uma pergunta aleatória, né? Qual inseto é mais importante para a agricultura? Tá? E vamos colocar aqui algumas respostas. Ó. Abelha, né? É, vamos colocar aqui formiga, vamos colocar aqui cupim,
Vamos colocar aqui besouro. Por padrão, o Kahoot te dá a possibilidade de colocar 4 alternativas. Ele poderia acrescentar mais aqui, ó, adicionar mais respostas, né? Abriria até 6, mas isso está na versão paga. Honestamente, não sinto falta. Uma coisa interessante do Kahoot é que ele trabalha com essa lógica aqui de cores para as respostas, né? Vermelho, amarelo, azul e verde, mas também com símbolos para acessibilidade dos daltônicos. Então eu tenho símbolos geométricos aqui em cima de cada alternativa. Então, aqui o inseto mais importante para a agricultura aqui é a abelha. Eu vou deixar clicada qual que é a resposta certa. E aqui no meio eu posso inserir alguma coisa para me ajudar, tá? Que é uma imagem. Primeiro que fica bacana ter alguma imagem aqui para ilustrar e vocês vão ver que se a gente não coloca uma imagem, fica essa parte inteira meio vazia ali dentro do Kahoot. Então vamos colocar alguma coisa interessante, ele até abre aqui como se fossem umas opções, né? Ele tem uma pequena IA aqui que mapeia. Mas o que eu sugiro para você é são dois caminhos possíveis que são gratuitos. Se você quiser colocar um GIF, por exemplo, tá? Eu posso vir aqui em GIF e selecionar alguma coisa. Vou colocar aqui flores. Normalmente em português ele acha algumas coisas, em inglês ele acha mais, tá? Então, eventualmente eu posso colocar aqui, vamos colocar esse campo de flores aqui, essas tulipas. Essa é uma via, mas eu posso, puxa, não gostei, posso deletar e inserir outra coisa. E aí uma outra alternativa é você ter imagens salvas no seu computador, aí você vai vir aqui, ó, carregar mídia, e você pode arrastar o arquivo até aqui ou clicar e abrir aqui. Vamos abrir esse bonito campo de flores, inserir aqui, ele fica com uma imagem aqui para ilustrar a pergunta, tá bom? E agora ela está pronta. Bom, eu posso mexer em algumas coisas. Quais são elas? Aqui no meu menu da direita. A primeira é o tipo de pergunta. Por padrão, o Kahoot te oferece o quiz, que é uma pergunta de múltipla escolha, é um teste de múltipla escolha, tá? Na versão gratuita, você também tem a possibilidade de criar perguntas com verdadeiro ou falso. Eu, em geral, acabo sempre ficando no quiz mesmo. Tem uma infinidade de outras possibilidades aqui, mas todas estão na versão paga. Honestamente, funciona muito bem assim, só com quiz. Eu posso dar um limite de tempo para a pergunta. Por padrão, ele vem com 20 segundos para a execução da pergunta, tá? Mas ele pode ser de 5 segundos a 4 minutos. Acho que depende um pouco da complexidade da pergunta, você pode dar um padrão diferente aqui de tempo para o aluno responder. E eu tenho aqui um padrão de pontuação. Ele vem no padrão básico do Kahoot, em que o aluno ganha pontos por acertar, mas também pela velocidade com que ele consegue acertar dentro da competição. Mas eu posso dobrar a pontuação. Então, uma pergunta mais difícil, eu quero colocar o dobro da pontuação para valorizar quem acerta, por exemplo, ou ainda posso não atribuir nenhum ponto, quero só que o aluno faça mesmo como um exercício, mas sem uma atribuição de pontos. Eu uso bastante o Kahoot como uma competição em sala de aula, sem atribuir nota, mas formando equipes e trazendo ali uma dinâmica de competição. Então, eu normalmente gosto de deixar ou na pontuação padrão ou na pontuação dupla, quando tem uma pergunta ali mais relevante que eu quero que eles se sintam estimulados a responder corretamente, tá? E por fim, ele tem uma coisa interessante aqui, que é você pode deixar o quiz com apenas uma alternativa correta, como um teste de múltipla escolha tradicional, ou você pode colocar aqui em múltipla escolha. E aqui múltipla escolha, não confundir com o nosso lógica de teste de múltipla escolha, que ele traduz dessa forma, mas aqui é para você poder atribuir outras respostas corretas, ok? E tem uma coisa interessante. Na seleção simples, se eu tentar salvar, ele não deixa, tá? Eu vou ter que tirar. Por outro lado, automaticamente, se eu clicar mais de uma, ele muda aqui para múltipla escolha. Então, mas isso é legal. Nesse caso aqui, só tem uma alternativa correta, que é a abelha. Eu vou deixar dessa forma. E ainda teria um último item aqui no nosso menu da direita, que é esse revelação da imagem, que é quando eu entro nesse slide aqui do quiz, se aparece a imagem fixa ou se ela seria revelada aos poucos.
né, isso de novo só está na versão paga, mas eventualmente serviria para você fazer uma pergunta sobre a imagem e aí ela vai desvanecendo ali na tela, é o aluno que reparar mais rápido o que está se passando ali e responde mais rápido. Tá? Seria uma funcionalidade com essa ideia. Mas para a gente aqui funciona muito bem desse jeito. Tá aqui, eu posso clicar enquanto eu estou fazendo no salvar, tá? Primeira vez que eu clico ali no salvar, só para não perder meu trabalho, eu vou dar um título aqui, eu vou colocar aqui, ó, teste SES. E vou descrever aqui, né, tutorial do Kahoot, etc e tal. Tá bom? Deixei isso aqui, dou continuar. Na primeira vez que eu clicar, ele vai pedir isso. Nas próximas, ele apenas salva. E aí ele dá inclusive a opção de você testar, você já começar, que é se organizar ao vivo, usar isso dentro de uma palestra, tá? Mas vamos voltar para a edição para mostrar mais algumas coisas para vocês. Vou acrescentar uma outra pergunta para fazer alguns outros comentários adicionais. Então vamos lá. Vou adicionar uma outra pergunta aqui. Ele abre desta forma o menu. Tá vendo? Tudo isso aqui que tem a estrelinha no fundo verde não está disponível porque é só a versão paga, mas eu vou aqui fazer um quiz. Vamos no básico, tá bom? Cliquei aqui no quiz, ele abre de novo aquela tela e vou colocar aqui alguma outra coisa, né? Quais ingredientes são usados em um pão de fermentação natural? Já sobre isso, primeira informação adicional aqui para você também aprender. Esta parte superior, onde a gente digita a pergunta, ela tem um limite de em torno de 120 caracteres. Então, essa é uma limitação do Kahoot. A gente não consegue fazer perguntas muito extensas. Eu vou mostrar depois uma saída para isso, caso você queira incorporar, mas sempre pense que na montagem do Kahoot ele quer perguntas que sejam lidas rapidamente. Esse é o padrão do Kahoot. Há outros softwares que podem fazer coisas com perguntas um pouco mais longas, mas vamos focar aqui na ferramenta que a gente está usando, tá? Então vou atribuir aqui as minhas respostas, né? Vamos colocar aqui água, fermento, farinha e sal. Nesse caso aqui eu quero que seja um quiz com várias respostas corretas, e aqui eu quero que todas, né, possam ser marcadas. Ele já automaticamente mudou aqui para múltipla escolha. E essa pergunta aqui eu vou deixar com pontuação dupla, porque eu acho que ela é uma pergunta mais difícil. Vamos ver se eles pontuam mais. E aí, aqui, vamos colocar uma imagem. Vou direto aqui no meu computador, carregar mídia. Vou clicar aqui de novo e vou puxar um pãozinho aqui para a gente colocar na nossa tela, para ficar bacana aqui a minha imagem. Tá bom? Então, tá pronto aqui. Vamos supor, por exemplo, que eu quero mudar a ordem dessas minhas perguntas. Uma alternativa, eu venho aqui à esquerda e arrasto, como se fosse num PowerPoint. É bem tranquilo. Eu posso duplicar aquela questão para poder trabalhar em algo parecido ou sequencial, por exemplo. Eu posso deletar aquele slide, né? Ele sempre vai te dar um aviso antes de excluir, isso é legal para você não, né, às vezes, perder algo desavisadamente. E tem esses outros dois botões de adicionar perguntas ou slide. Olha que legal, isso aqui é a saída que eu quero dar para vocês. Então eu vou arrastar esse pãozinho para cá. Vamos deixar como se eu estivesse aqui e eu quero, puxa, eu quero que o aluno leia alguma coisa antes de ir para a pergunta lá dos ingredientes do pão. Eu vou aqui em adicionar slide, tá? O que você vai clicar é esse clássico, porque é o único que vai estar disponível na versão gratuita. Notem que ele abre aqui à direita, um menuzinho especial, né? Tem aqui já o tema de fundo, que é o único disponível, tá? Mas eu poderia clicar nesse cinza claro aqui, mas vou deixar nesse padrão. Aqui é o único item separado, notem aqui, que ele está até como para apresentar informações. E você poderia pedir na versão paga que os alunos reagissem caso você colocasse alguma coisa que tivesse essa intenção, né? Mas aqui no caso ele vem como padrão o não. E notem aqui que ele teria outras possibilidades de layout para isso que a gente está colocando, mas eu vou deixar aqui no clássico, que é o que ele tem de disponibilidade. E o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar sobre a fermentação natural. Então,
posso querer que o aluno veja alguma coisa antes de ir para a pergunta, né? Eu posso dar alguma informação adicional, contextualizar. E aqui embaixo eu tenho um pouco mais de espaço, eu tenho 250 caracteres, eu poderia escrever mais coisas aqui. E claro, sempre tentando inserir aqui uma imagem, né? Vamos colocar aqui, ó, vamos puxar aqui só para variar, para vocês verem a diferença. Vamos colocar aqui um pão, né? Vamos colocar este aqui, esse GIF do pão abrindo aqui, tá? Ele sempre acaba colocando essa questão da ilustração. De novo, posso deletar aqui, inserir outra, puxar do meu arquivo, sem problema nenhum. Mas essa seria uma forma interessante de eu poder fazer essa transição, né? Aqui a tela ampliada, como vai ser visualizada, e aqui já a próxima pergunta, já com todas as alternativas, né? Aqui nesse formato múltipla escolha. Vou salvar de novo para não perder aqui. Você vê que ele já automaticamente ele não pede mais nada. E aí ele coloca aqui, né? Iniciar a demonstração, organizar ao vivo. Vamos ver se aqui iniciar demonstração ele abre numa outra tela. E olha que bacana que ele mostra aqui para você. Isto aqui seria a projeção do professor, como que vai aparecer. E aí o que que aparece para o aluno, né? Imagina que você está no seu computador, no computador da faculdade, vai aparecer essa tela. Ele dá as opções aqui, o aluno entrar nesse www.kahoot.it e digitar o PIN do jogo, ele pode clicar nesse QR Code e abrir a página, ou ainda usar o app do Kahoot e digitar também o PIN do jogo, tá? Vou abrir aqui o Kahoot.it do lado, só para vocês verem como que apareceria para vocês a entrada de um aluno. Kahoot.it, que é a tela de entrada no jogo, que é diferente do Kahoot.com. Então ele está pedindo aqui, ó, 704833. Eu vou digitar aqui, ó, 704833, inserir. Isso está aparecendo no tablet do aluno, no computador do aluno, no celular do aluno. Aí ele vai pedir um apelido, vou colocar aqui meu nome, Lucas. Ok, vamos lá. Ele cadastrou e o aluno ele vai poder aqui editar, né? Ou colocar uma outra cara. Vamos colocar esse monstrinho aqui, vamos colocar um acessório aqui nele, esse tapa-olho. Faz parte da parte lúdica aqui do Kahoot, né? Não, vou deixar aqui meu monstrinho com cara de Einstein, certo? O que que você vai ver lá? Desta forma aqui, o aluno entrando, tá? Notem que se eu como professor passar o meu cursor por cima daquele participante, eu posso clicar para remover. E ele até vai avisar, você quer mesmo remover? Às vezes o aluno entrou errado, eles pedem para a gente, não, professor, tira que eu quero entrar de novo, tá? E aqui é como está aparecendo lá na tela do celular, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, só para vocês verem de novo, 833, né? Vamos dar um inserir, vamos colocar um outro participante aqui para vocês verem. Vamos colocar aqui, ó, vamos inserir o teste. Ó, o teste aparecendo lá. Então agora eu já tenho dois participantes e eles vão podendo entrar. Na versão gratuita, atualmente, se eu não me engano, ele está suportando até 40 participantes. Se você tem mais alunos ou um volume grande, o que eu sempre sugiro é que os alunos entrem em duplas, trios, e aí só um deles acessa, mas todo mundo aí responder junto. Isso fica bem bacana. Aí como que a coisa segue? Você como professor vai clicar aqui no iniciar, tá? Na hora que isso acontecer, a tela do aluno aqui vai dar um prepare-se e ele dá um início aqui. Então vai ter uma contagem regressiva, 3, 2, 1, e aqui tudo vai acontecer de forma síncrona. Então a gente vai ler junto aqui, ó, qual inseto é mais importante para a agricultura. Isso aqui está na tela do professor, isso aqui é o que o aluno está enxergando lá no celular ou no tablet dele. Apenas onde clicar nas alternativas, aí vamos colocar aqui que o aluno, poxa, esse aluno sabia essa resposta, ele clicou aqui, né? O outro aqui também clicou, mas notem que eu demorei mais no outro. Então, para a gente aqui, muda a tela e aparece, olha, os dois alunos acertaram, então mostra qual que é a alternativa correta, as pessoas já conseguem enxergar, certo? E se alguém tivesse votado nas outras alternativas, apareceria aqui também. E aí, esse é um momento legal, por exemplo, para você comentar. Puxa, por que que não é o cupim, o besouro, a formiga, né? Você comenta os distratores, traz a parte educacional aqui durante o quiz. Então você tem a gamificação, mas você pode incorporar essa lógica de discutindo porque ele dá essa possibilidade.
Eu dou um avançar, o que o Kahoot mostra? A pontuação. Então, poxa, os dois acertaram, mas o teste foi mais rápido, ele ganhou mais pontos aqui para entrar, né, no ranking. Vamos avançar só para vocês verem como que a coisa termina. Então ele abriu aqui, ó, sobre a fermentação natural. Então imagina que eu coloquei um texto aqui inicial, eu deixo aqui quanto tempo eu quero, eventualmente eu deixo 2 minutos, alguma coisa ali que impacte na leitura. Agora vamos para a pergunta. Abriu de novo, é uma múltipla escolha, então o aluno já sabe, opa, vou ter que assinalar mais de uma correta, e aqui vale o dobrado, né? Daí ele pergunta quais ingredientes são usados na fermentação natural, e aí, puxa, esse aluno aqui, ele acha que são esses dois, o outro aluno, ele tem certeza que tem esses três aqui. Esse aqui ele deu um enviar, esse aqui ele também enviou, né? Para o aluno vai aparecendo aqui, ó, puxa, parcialmente correto, você acertou dois, eram quatro, tá? E aqui aparece para a gente como eles marcaram, ok? E aí a gente comenta. E agora, como era a última pergunta, em vez de mostrar a pontuação, ele vai mostrar direto o ranking. Aqui só tem 2 participantes, então o terceiro lugar não existe. O teste ficou aqui em segundo lugar, e em primeiro lugar fiquei eu, tá? E ele vai mostrar aqui, então eu fiz mais pontos aqui nessa segunda rodada, somei a maioria, ele mostra isso. Então é legal, tem esse momento lúdico aí dessa premiação, tá bom? E uma coisa interessante também é que aqui no Kahoot você tem uma barrinha de volume, porque ele vai tocando uma musiquinha. É uma musiquinha ali que é legal não deixar muito alto para não atrapalhar muito, mas essa é uma forma, a forma como aparece, esse é o elemento lúdico ali do Kahoot que mostra, né, o ranking. Os alunos normalmente eles embarcam na competição, tá? Muito bacana, né? Bom, esse foi só para mostrar o teste e é como apareceria ao vivo. Por quê? Se você quiser, você pode direto clicar aqui no organizar ao vivo e esse botão te leva de fato aí para a situação real, que você vai estar projetando e os alunos vão ter que entrar com o PIN. Tudo ali foi uma simulação de como você veria na prática, tá? Essas são as telas que eu acho que são mais importantes de você conhecer para saber como navegar e o que você espera ali dentro do Kahoot. Vamos dar um voltar para edição aqui, né? Só salvar de novo, tá tudo ok. E vamos mostrar aqui, na hora que eu clico pronto, ele volta para cá. E aí vamos mostrar nessa tela inicial aqui, né? No Kahoot, quando eu entro, né? Lembrar que eu chego nesta tela aqui. E vamos ver um pouco do que tem aqui neste menu da esquerda que você precisa conhecer. O descobrir, você pode procurar Kahoots, né? Vou procurar aqui, ó, fotossíntese. Não sei, vou procurar aqui algum tema, né? Eu posso procurar algum tema. E aqui tem Kahoots cadastrados de gente que fez Kahoots de fotossíntese, tá? Então, tem Kahoots públicos aqui que você pode buscar, ok? Só para você saber o que significa isso no menu. Mas tem 2 pontos aqui que você precisa saber mesmo. Um é esse biblioteca, onde você vai achar os seus Kahoots. Então aqui é o teste do CES aqui. Então eu venho aqui eu posso mudar a visualização, né, neste formato ou neste formato. Se estiver nesse formato aqui, eu posso direto clicar aqui no organizar ao vivo. Então já entra direto. Ou eu clico aqui, ó, teste CES. Ele abre esta tela aqui. Eu tenho uma prévia aqui das perguntas e aí ele dá possibilidade aqui do organizar ao vivo para a gente começar a fazer o nosso Kahoot. E eu posso navegar aqui entre os meus Kahoots, tá? Para escolher qual que eu vou usar. Mas ou então eu volto para esta tela. Eu posso compartilhar isso aqui, tá bom? Eu posso aqui na hora que eu estou abrindo esta tela, né? Eu tenho atribuição que é para enviar para participantes. Eu tenho aqui nas opções a possibilidade de compartilhar com outra pessoa que tem o Kahoot, a gente fazer isso de forma colaborativa, ok? Então, tem essas opções. E uma última parte do menu que é legal você conhecer, essa aqui de relatórios. O que é bacana dessa parte? Eu consigo entender o comportamento de acertos dentro de um Kahoot. Vou pegar um exemplo aqui de um Kahoot que eu fiz recentemente. Ó, aqui, ó, vamos lá. Gamificação da educação em saúde. Ele vai me mostrar aqui a porcentagem global de acertos do grupo que participou nesta vez aqui que eu apliquei, 73% de respostas corretas. Eu posso aí, por exemplo, pegar por participante como que foi o perfil. Aqui eram 4 grupos, então por isso estão
com 4 participantes. E aqui a porcentagem correta, a quantidade de acertos, né, de cada um dos grupos. Eu posso clicar no grupo em específico e ver como foi o comportamento questão a questão daquele grupo, né? O que eles acertaram, o que eles erraram. No caso aqui poderia ser de um aluno em específico, tá? Eu posso também checar as perguntas. Isso é legal para eu ter uma ideia que perguntas foram mais fáceis, que perguntas foram mais difíceis, onde estão os principais desafios dos alunos, onde eu preciso eventualmente fazer algum resgate de conteúdo ou investir mais energia. Então, tem aqui, né, por exemplo, por ordem de volume de acerto, mas eu posso ir direto aqui no perguntas difíceis, que é aquelas que tiveram uma taxa de erro muito alta. Por exemplo, essa pergunta aqui ninguém acertou e essa aqui só 25% acertou. Normalmente ele separa as que têm maior taxa de erro. Então é bacana para você fazer um diagnóstico mesmo sobre os alunos e como eles estão aprendendo aquele conteúdo. Uma forma aqui, só uma dica também de como usar o Kahoot, que é bacana, é você não fazer isso após passar um conteúdo. Às vezes a atividade do próprio Kahoot pode ser a forma de você passar o conteúdo. Ao invés de uma aula expositiva, mesmo que os alunos não saibam, né, aquele conteúdo, fica mais dinâmico eles irem arriscando mesmo e você ir comentando. Mesmo que tenha esse fator sorte, azar, já que eles não necessariamente conhecem tudo, mas é uma forma também interessante, às vezes, de você converter uma aula expositiva numa atividade gamificada. Uma outra opção bacana é a dica tradicional de faça isso mesmo como um ponto de checagem, uma revisão, né? E procure não atribuir notas para o Kahoot, senão provavelmente a gamificação ela vai ganhar um teor ali que não é o que a gente espera, que é de gerar de fato uma motivação intrínseca, né, de despertar o interesse, a participação, motivado ali pela gamificação. Então, na hora que a gente atribui uma nota, por exemplo, para uma atividade como essa, pode ser que a gente o nosso tiro saia pela culatra, estimulando, né, cola, fraude, ou uma participação que não é a que a gente espera do ponto de vista de envolvimento com a atividade. Então, fica essa dica, tá? Super interessante. Então, só voltar aqui mais uma vez no nosso teste do SES, né? Eu posso entrar aqui, as opções todas que ele me dá, tá? E lembrando sempre que eu posso editar, clicando aqui nas 3 bolinhas aqui da atividade, ó. Puxa, eu quero mexer nisso aqui porque não tá legal, eu vou acrescentar outras perguntas, vou fazer alguma coisa diferente. E a última coisa que eu vou mostrar para vocês é aqui em cima, dentro do quiz, eu tenho aqui as minhas configurações, onde eu posso mudar o título, mudar a descrição, deixar privado, então só eu vou ver isso aqui, não quero ainda que ninguém veja, ou público, porque é a forma da gente fazer as outras pessoas entrarem. Eu posso criar pastas, né? Isso aqui são das disciplinas do tal semestre, etc. Posso mudar aqui o idioma, né? Normalmente a gente deixa em default em português, até para ele reconhecer as palavras. Posso alterar a imagem. Então, aqui nas configurações, ele te dá todas essas possibilidades de formatação aí do seu Kahoot, certo? Fica bem bacana. Aqui já está salvo, né? Ó, salvo em My Kahoots, que seria essa pasta genérica, tá? E lembrando que ao clicar aqui salvar e eu dando esse pronto, ele volta ali para o início, onde você vai navegar pelos seus Kahoots, certo? Bom, pessoal, com isso eu acho que vocês já têm os elementos necessários para montar o seu primeiro Kahoot. Fica aqui então o desafio de você tentar implementar essa solução de gamificação na sua disciplina, nas suas aulas. É muito bacana, funciona super bem e eu espero que você possa aproveitar bastante isso aqui. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no SES. Até mais!